Short steps, deep breath. Everything is alright. Chin up, I can't step into the spotlight. Eu quero que você tente responder pra mim o que é a realidade. Tente responder isso da melhor maneira que você puder aí na caixa de comentários, que eu quero muito saber o que significa a realidade pra vocês. Bom, agora que você já tentou, e eu espero que você tenha pausado o vídeo, porque eu realmente gostaria muito que você fizesse esse exercício antes do que a gente vai conversar, deixa o gostei para ajudar o canal a continuar crescendo, e não esqueça de se inscrever caso você não queira, aliás, caso você queira, né, continuar vendo esse tipo de vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou contar pra vocês algo sobre um jogo que, na minha opinião, é um dos melhores jogos que eu já joguei. E é um dos jogos mais tristes também que eu já joguei. Se você for jogar esse jogo, comprar ele na Steam, baixar em qualquer lugar, se prepara pra você chorar muito e se prepara mesmo, que é um jogo bem triste. O nome desse jogo se chama To The Moon, ou seja, Para a Lua. E esse jogo, basicamente, você começa ele, né, como um casal de doutores, né, cientistas, que tem uma máquina que faz com que você consiga entrar dentro dos sonhos de uma pessoa e mudar a percepção que ela tem da vida dela. Então as pessoas que, tipo, estão já no leito de morte, estão prestes a morrer, elas contratam esse serviço para que esses dois vão lá, né, e façam com que essa pessoa acredite que os sonhos que ela teve durante a vida dela e não conquistou se tornem realidade. Então você vai, né, vai para a cama de um velhinho que está quase morrendo e o sonho dele era ir para a lua. E aí você tem que voltar no tempo, conhecer a história dele inteira, entender por que ele tem esse sonho de ir para a Lua. E aí você tem que depois trabalhar isso e mudar o sonho dele e fazer com que ele vá para a Lua de fato, pelo menos na cabeça dele, né? Então, na realidade, ele não foi para a Lua, mas na existência dele, ele foi. E eu acho muito interessante o To The Moon, porque ele fala sobre a percepção do ser humano. A forma que nós interpretamos a realidade e como a gente interpreta o mundo do lado de fora. E isso é muito importante, claro. Primeiro você tem que entender uma coisa: o ser humano, ele vive no passado. E eu não tô falando que você vive lembrando daquela sua morena que você perdeu alguns anos atrás, não. Eu tô falando que você realmente vive no passado. Porque quando você recebe uma informação, o tempo do seu corpo entender aquela informação, receber aquela informação e interpretar aquela informação é 0.1, 0.2 segundos ou menos, sei lá quanto que é, alguma coisa assim. Então esse tempo, né, é o tempo que você recebe a informação, processa a informação e coloca na sua cabeça, como você tá vendo. Por exemplo, eu tô vendo um ventilador aqui na minha frente. Para mim virar a cabeça e olhar para o ventilador, entendeu? Teve menos tempo do que o tempo que levou para mim recebendo essa informação. Eu sei que isso é muito complexo e eu vou te dar um exemplo que vai te fazer entender. Imagine um jogo de videogame. Você deve ter jogado algum jogo online. Nesse jogo online a gente tem algo que a gente chama de lag. Sabe o que é o lag? Você diz a informação, o servidor interpreta aquela informação e faz aquilo acontecer dentro do jogo. Então, se você tá lagado, você manda a informação, demora demais para chegar e depois volta para você. E você sente que tem um delay gigantesco entre o que você tá fazendo e o que tá acontecendo, né? Então, quem nunca jogou um jogo lagado, apertou um botão e depois de 3 minutos foi que o botão apertou dentro do jogo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida real também. Óbvio que é muito mais rápido, mas acontece. Outra coisa sobre a percepção: o que está dentro de você existe somente dentro de você. Então, por exemplo, a forma que você vê o vermelho. E se você vê o vermelho como eu vejo o azul, e o meu azul é o seu vermelho? Você já parou pra pensar nisso? O que mudaria? Não mudaria nada, na verdade, só a forma de interpretação das cores. Então, pra mim, o vermelho pode ser azul. E, tipo, eu tô vivendo a vida inteira, sabe? Pensando que o vermelho é azul, mas ninguém vai saber disso, porque só eu tô percebendo o vermelho como azul. E só na minha cabeça que isso tá invertido. Na cabeça de mais ninguém tá, só na minha. Então a gente vive vidas normais, a gente não tem nenhuma diferença. Mas quando você fala, a terra é azul, na verdade você tá falando de uma terra vermelha e eu falo de uma terra vermelha pra você, quem sabe, né? Entendeu? Então é mais ou menos isso que é a percepção. A percepção, ela é interpretada por você e somente você. Agora, uma coisa interessante: óbvio que tem muitas psicologias que trabalham esse tema da percepção. Tem a psicologia da percepção, que é a Gestalt. Para você que não sabe o que significa a palavra Gestalt, é uma palavra que não tem tradução para português, mas seria mais ou menos o todo, de uma maneira holística, e eu adoro essa teoria. Eu já fui Gestalt terapista por muitos anos, eu abandonei porque eu achei que fazia mais sentido para mim o humanismo, e hoje em dia eu sou humanista e eu acho que faz muito mais sentido trabalhar com o humanismo, fenomenologia
fenomenologia, até mesmo psicologia analítica às vezes, do que com Gestalt terapia, mas eu ainda carrego muitas coisas que eu aprendi nessa época que eu estava estudando sobre isso. E a Gestalt, como eu falei pra você, é o todo. Por quê? Porque quando você olha para uma pizza e você pensa, essa pizza é de sabor meio a meio, calabresa com mussarela. Mas se eu te der só um pedacinho da pizza, você vai saber que aquela pizza era meio a meio? Você não vai saber. Se você ver de mussarela, você vai pensar que era toda mussarela. Se você for ver de calabresa, vai pensar que era toda calabresa. Então, a sua interpretação daquela realidade é baseada no recorte que você teve. Por isso que é importante você sempre tentar se distanciar e olhar o todo como um todo mesmo, não por partes, porque, tipo, as partes do todo, né, elas são maiores do que o todo. Tem uma frase de uma personagem de um jogo chamado League of Legends, que eu sei que muitos de vocês jogam, porque eu sei que muitos de vocês me seguem por ele. Mas eu sei que tem pessoas novas aqui que não sabem que eu tenho outro canal sobre esse jogo. E uma personagem fala assim, o todo é maior do que a soma de todas as suas partes, alguma coisa assim, sabe? Porque quando você olha para o todo, você consegue entender cada parte e cada funcionamento de cada parte individualmente dentro daquele todo, de uma maneira que ele te dá um sentido diferente do que ele é se você estivesse olhando, por exemplo, os pedaços separados ou se você juntasse todos os separados, entendeu? Porque mesmo que você veja uma máquina, você pode entender o que são aqueles pedaços, mas quando você junta todos os pedaços, você não sabe o que aquela máquina faz até ela começar a funcionar. Então você só vai entender o que aquilo é a partir do momento que você vê aquilo funcionando, que você vê o todo, para que ela foi feita, qual é o sentido daquilo. Eu acho que esse é um preceito muito básico e muito, muito bom para você ter quando você for analisar uma ideologia, quando você for analisar um discurso, ou até mesmo quando você for estudar alguma coisa, seja para você se tornar melhor dentro de um jogo, ou para você se tornar uma pessoa melhor do mundo de fora, né? Estudar algum tema interessante de faculdade mesmo. Então, muito importante você ter isso em mente. E como que isso tudo se enquadra aqui no To The Moon? Como eu falei pra vocês, To The Moon é um jogo extremamente triste e depressivo. Você vai chorar muito jogando esse jogo. E você provavelmente vai precisar de um psicólogo logo depois que você terminar. Inclusive, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, tinha um comentário no... Sabe, na Steam tem a parte de comentários, um dos comentários era o seguinte: quando você jogar esse jogo, tenha certeza que você tenha o número do seu terapeuta aí, porque você vai precisar dele. E eu achei engraçado esse tipo de comentário. Joguei o jogo e realmente é muito emocionante. Mas o que ele mostra, né, é que, tipo, a sua percepção, ela é mutável. Tipo, o que tá dentro do seu campo vital, e eu já expliquei pra vocês o que é campo vital, é o que você pode perceber. O que tá fora do seu campo vital existe, mas não tá lá no seu campo vital, então você não percebe e aquilo não influencia a sua vida. Por exemplo, eu posso ter um câncer agora, que é assintomático, e eu não sei que eu tenho câncer, e eu vivo normalmente, como se eu fosse uma pessoa normal. Ao mesmo tempo que eu posso ser uma pessoa que, tipo... eu fui diagnosticado acidentalmente com câncer e eu vivo a vida de um cancerígeno, sabe? Tomando coisa, o cabelo cai, vivendo a vida triste porque eu acho que eu vou morrer ou alguma coisa, todo aquele estresse, sabe? E não tem nenhum tipo de doença, pode acontecer. Então, no caso, tá dentro do meu campo vital, existe pra mim, então vai influenciar meu comportamento, tá fora do meu campo vital. Então, no caso do To The Moon, é mais ou menos uma viagem até o campo vital de uma pessoa. Você vai lá pra você mudar a história daquela pessoa, mudar aquele campo vital e fazer com que ela perceba o mundo de uma forma diferente. Porque, de fato, o que faz o mundo ser pra você é a forma que você percebe ele e não a forma que ele realmente é. Porque, tipo... é sempre isso. Inclusive, eu gostaria até de citar isso, porque eu falei sobre depressão há pouco tempo atrás. Eu acho que convém falar novamente sobre depressão aqui. Depressão é um caso onde você, tipo, interpreta o mundo de uma maneira muito negativa e você acaba tendo o mundo como uma forma negativa. Você acaba tendo a sua existência como algo negativo. Então, no final das contas, você tem como tentar, tipo, utilizar esse argumento para você evitar, por exemplo, uma crise ou até mesmo, né, tipo, buscar ajuda ou até mesmo, sei lá, superar completamente, né? Que é a forma que você percebe o mundo. Você tá no mundo e o mundo ele tem tanto coisas boas quanto negativas. Você tem que tentar interpretar esse mundo da melhor maneira que você puder pra você. Porque eu sei que às vezes a gente tem uma vida horrível, a gente sofre pra caramba e a gente tende a ver o mundo de uma maneira negativa. Mas não quer dizer que ele sempre vai ser negativo. A gente sempre pode buscar coisas novas, a gente sempre pode buscar um dia depois de amanhã. E eu acho que isso aqui pauta muito um futuro vídeo que eu quero fazer sobre Undertale. Porque, cara, era pra ter feito o Undertale como primeiro vídeo, pra você ter noção. Esse canal, eu fiz ele pra fazer esse vídeo do Undertale. Só que esse é um vídeo tão especial que eu realmente quero trabalhar ele de uma maneira que ele satisfaça não só vocês que estão assistindo,
mas também a mim. E ele vai falar bastante sobre isso, sobre a forma que você percebe o mundo e a forma que, tipo, você pode estar superando uma depressão, uma tristeza, tentando interpretar o seu mundo de uma maneira diferente, ou tentando se dar o luxo de poder interpretar o mundo de uma maneira diferente. Bom, eu acho que esse assunto é muito interessante, e se você quiser ler mais sobre, eu recomendo que você procure pelo Pearls, é tipo pérolas em inglês, só que sem o A, e pesquise um pouco sobre Gestalt e Gestalt terapia, que são linhas de raciocínio muito legais, e você com certeza vai ter um conteúdo maravilhoso para você estudar e aprender muito também. Quem sabe, né, você não vira um psicólogo que nem eu, né? Sei. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, beijos e até depois.